Sejam bem-vindos ao RTV Notícias. De acordo com o Boletim Estatístico do Banco de Portugal, no final do primeiro semestre de 2016, a dívida pública situou-se em 240 mil milhões de euros, aumentando 2,4 mil milhões de euros relativamente a maio. Esta variação em junho reflete principalmente emissões líquidas positivas de títulos, refere o Banco de Portugal. O crescimento da dívida pública foi acompanhado por uma redução dos ativos em depósitos, pelo que a dívida pública líquida de depósitos da Administração Central registrou um aumento de 2,8 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, ascendendo a 222 mil milhões de euros no final do primeiro semestre deste ano, refere o boletim. Hoje tenho comigo Narciso Miranda. Narciso Miranda, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos com o Governo, que aprovou um código de conduta para os ministros. Bom, eu acho que o mais importante do que os códigos que se aprovam, as declarações que se assinam, são os comportamentos no dia-a-dia dos cidadãos. E de uma forma muito mais acentuada, porque são escrutinados, dos cidadãos que exercem cargos públicos. Eu não acredito muito em resolver-se este problema da transparência, do rigor, daquela ideia de que o exemplo vem de cima, através da via administrativa, através de um decreto, de um código, de uma decisão meramente formal. Não acredito. Acredito muito mais que as pessoas se consciencializem que, a partir do momento que exercem um cargo público, perderam uma parte da sua liberdade individual e têm que atuar não como qualquer cidadão, mas com os condicionamentos resultantes do facto de estarem a ser olhados, seguidos e escrutinados. Isso eu acredito e acho que é necessário. Porque, repara, não deixa de ser curioso, no momento em que sai uma notícia que um membro do governo vai assistir ao futebol, pago por uma empresa que tem uma dívida, que depois se constata que afinal não era o único, já havia outro membro do governo, e depois a seguir se constata que já existiam outros deputados, designadamente da maioria da oposição, que são convidados por empresas, pagos pelas empresas para ir assistir ao futebol. Na altura em que aparecem essas notícias, há um código que é aprovado. Provavelmente por causa disto, provavelmente à pressa, provavelmente para abafar estas notícias, provavelmente para, e nós continuamos neste tipo de exercício só para nos enganarmos uns aos outros, ou então, pior que isso, para taparmos o sol com a peneira. E eu acho que não é possível tapar o sol com a peneira. Do meu ponto de vista, o comportamento das pessoas, a cultura política é que tem que mudar. Isto é, nós em Portugal temos que começar a levar a sério esta coisa do exercício público, esta coisa da ocupação de um cargo público, que de facto os titulares desses cargos têm que ter cuidado, têm que ser rigorosos, têm que ser isentos e não podem responder a tentações, ou não podem ser levados por tentações, por muito aliciantes que elas sejam. Sinceramente, eu não posso dizer mal do código de conduta dos titulares de cargos, e sobretudo dos membros do governo, não posso. Mas vou-lhe deixar mais uma nota. O atual primeiro-ministro, no início na preparação das eleições, impôs uma regra que foi notícia. Cada candidato a deputado pelo PS e cada candidato a outro cargo público do PS tinha que assinar um documento sob compromisso de honra, que tinha a tal conduta rigorosa, isenta, transparente e que não abdicava daquele lugar, isto é, que levava aquele lugar até ao fim. Vai ver quantos desses vão sair agora para serem candidatos a autarcas, a presidentes de Câmara, até ao fim deste ano, até ao princípio do próximo ano. Portanto, como vê, há muitos documentos muito bem feitos que se fazem, que têm até um impacto positivo na comunicação social, mas passado 3 meses ninguém se lembra deles.
E às vezes são os promotores, ou os que se identificam com a ideologia dos promotores, os primeiros a rasgarem esses códigos, esses contratos, esses compromissos de honra, que não deixam de ser formalidades que se esvaziam rapidamente. Eu acho que é mais importante o comportamento de cada pessoa e é mudarmos a cultura política. A cultura política tem que ser uma cultura de responsabilidade, de rigor, de isenção e, sobretudo, de transparência. Nós temos de ser transparentes naquilo que fazemos. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora de uma outra questão. Já falaremos também mais à frente da Espanha e o facto de ainda não se ter chegado aqui também em Espanha a um consenso que leve à formação de governo. Vamos ver mais à frente o impacto que terá também para Portugal esta crise política que se vive em Espanha e de que forma é que umas possíveis terceiras eleições que poderão significar para a Espanha e também para a Europa. Para já falamos das alterações do IMI. Narciso Miranda, que impacto têm estas alterações? Muito negativo. Negativo. Eu diria que eu faço um esforço por ser um cidadão atento, por acompanhar o que acontece no país e também faço um esforço por analisar todas as decisões que são anunciadas ou que são assumidas, são publicadas. Eu não encontro explicação sensata para esta decisão. Eu não percebo. Não há qualquer explicação para isto. Mas, pior do que isto que estou a dizer, não há qualquer explicação para que o PCP, sobretudo o PCP, eu acho que não há explicação para o PS e para o Bloco de Esquerda, mas sobretudo o PCP, aparecerem em público os três partidos a dizerem, os dois, sobretudo radicais, o PCP e o Bloco de Esquerda, a dizer nós estamos de acordo, nós apoiamos. E eu não encontro explicação. Sabe que eu já li, reli, virei aquilo tudo ao contrário, não há explicação. Está lá escrito, preto no branco. Passarem o índice de agravamento do IMI de 5% para 20% é brutal em função dessa questão absolutamente ridícula do sol. Se a janela está virada para um lado, pode ter mais 20%. Se a janela está virada para o outro, se a janela está virada para o cemitério... Para etar. Isto é uma coisa ridícula. Isto é absolutamente ridículo. Então vão-se penalizarem construções, casas, porque têm janelas. Só falta dizer que a penalização varia em função da dimensão da janela ou da varanda. Bem, o melhor é fecharmos as janelas. Então vai-se penalizar se a janela está virada para nascente ou está virada para poente, porque se estiver para norte já não penaliza, ou vê o mar ou não vê o mar. Isto é uma coisa absolutamente ridícula, não cabe na cabeça de ninguém. Tem outras implicações também. O facto deste ano o IMI, a taxa de IMI, variar de acordo também com o agregado familiar. De que forma é que, novamente, esta alteração... A taxa do IMI não varia em função do agregado familiar. O governo anterior, o governo do PSD-CDS, tomou uma medida que introduziu no Orçamento de Estado, do meu ponto de vista pessoal, muito positiva, pedagogicamente positiva. Também aqui já tínhamos falado anteriormente. Exatamente, que permitia às autarquias, atenção, não era decisão definitiva, dava uma abertura legal às autarquias para poderem reduzir o IMI em função do agregado familiar. Mas agora essa alteração que foi permitida às autarquias, como é que fica neste momento quando há esta alteração? Não, o grande problema é que a maior parte das autarquias não aplicaram. Por exemplo, aqui na área metropolitana do Porto, só aplicaram 2, que eu acho um absurdo. E, portanto, isso não veio trazer o efeito que o governo na altura pensava que vinha trazer, porque as autarquias o que querem é dinheiro, querem receber. É exatamente o que vai acontecer agora. Quando nesta lei da alteração dos critérios do IMI se diz que cabe às autarquias, claro que as autarquias que vão fazer é mandar fazer avaliações para receberem mais dinheiro. Quer dizer, o que estou a dizer está nos livros. Isto é o AIAU da política, é o AIAU da gestão. Portanto, eu acho que isto é, de facto, muito mau. E cada uma das autarquias terá aqui também ela, digamos assim, poder reforçado para poder controlar também... Poder discricionário, que esse é o problema mais grave. Mas agora, repare, quando
quando nós ouvimos os comentadores e os líderes políticos destes três partidos, os partidos da esquerda e da esquerda radical, da esquerda, o PS, depois da esquerda radical, a dizer não há nada, isto é uma confusão, isto é não sei o quê. Eu tive a oportunidade de ler ontem e hoje todos os analistas especializados na matéria, todos, não há um a defender a lei. Quer dizer, desculpe, Helena, fazer esta opção, alguém está maluco. Portanto, do lado do governo dizem que isto que é excelente. E eu até acreditei na bondade destes argumentos. Foi ler tudo. Toda a gente, todos os especialistas, não sou eu, são especialistas, disseram que isto é um absurdo, que isto cria um critério subjetivo, que nunca sabe muito bem em que isto vai dar, cada um decide à sua maneira. Como sabe, até há especialistas na matéria que disseram que no mesmo prédio podemos chegar a conclusões que no quinto andar tem uma taxa de IMI e no quinto ao lado, exatamente ao lado, 2 metros de diferença das janelas, pode ter menos. E eu fui lá como é que isto é possível. Depende do critério do avaliador. Vai lá um avaliador, o quinto esquerdo, e diz assim, aqui a janela está boa para o sol. Aplica-lhe 10, 15, 20%. Mas vai ao lado, ao direito, vai outro avaliador diferente. Não, o sol aqui passa por aqui durante 1 hora ou 2. Não. Este terá mantém esta a taxa taxa. 5%. Portanto, Qual é o rigor e o critério? Não tem, não existe. É em função da sensibilidade do autarca que pode pedir a reavaliação, da sensibilidade do perito que vai ver. O perito faz o que ele quiser. A comunicação social avança que as autarquias do CDS não irão aplicar estas novas regras. Ora, está o exemplo de que isto é discricionário. Acha que se pode fazer uma lei em que é possível que uns apliquem e outros não apliquem? Quer dizer, então deixe-me dizer uma coisa. Imagine, eu vou ao extremo. Então o melhor é todos arranjarmos para ir viver em concelhos que têm autarcas que são presididos por sociais-democratas ou democratas cristãos. Olha, espera aí, já me safei disto, porque estou numa autarquia em que o candidato, o Presidente da Câmara é independente. Parece que é independente, mas pelos vistos já está em querer entrar no PS, também vou ser penalizado. Nós não podemos ver os problemas dessa maneira. Não pode ser assim, tem que haver regras. Os direitos dos cidadãos são direitos sagrados. Claro que eu estou convencido que há uma mensagem de bom senso, e termino o meu comentário com esta nota. Há uma mensagem que saiu hoje de muito bom senso. Eu vou lhe dizer qual foi. O Sr. Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, acho que é de Sintra, que ele é de Sintra, em que ele disse, do meu ponto de vista pessoal, esta lei é um absurdo. Mas, para além da minha opinião, eu acho que a lei é inconstitucional. E eu acho que é por aqui que se tem que ir. E ele diz hoje, eu li na comunicação social, o Basílio Horta considera que esta lei é inconstitucional. E eu fiquei a pensar porque é que ele faz esta afirmação. E não tendo nada a ver, não sendo eu especialista, não sou constitucionalista, ele tem razão. Eu acho que a lei é inconstitucional. Narciso Miranda... Cria critérios diferentes para pessoas que têm que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações, os mesmos deveres. Portanto, é inconstitucional. A verificar-se, de facto, estas novas regras no IMI e que, de facto, as autarquias irão aplicar estas novas leis, o encaixe financeiro para o Governo será avultado? Não é para o Governo, é para as autarquias. Indiretamente é para o Governo. O Governo vai dizer assim à Associação Nacional de Municípios: reparem, vocês têm um encaixe extraordinário através desta alteração da lei, portanto, sai menos dinheiro do Orçamento do Estado. Portanto, isto é uma maneira de agravar os impostos, isto é uma maneira de buscar o dinheiro aos bolsos dos cidadãos, mas é uma coisa muito mais grave. Eu disse que era a última coisa que dizia sobre a afirmação do Basílio, mas digo-lhe, isto é um assassinato à classe média. Classe média, que já foi extraordinariamente sacrificada durante 4 anos. Sim, porque foi a classe média a mais sacrificada. Agora, com esta medida, isto cada vez mais se ataca mais a classe média, cada vez mais se violenta de uma forma brutal a classe média. Isto é um erro. Isto é um erro. Eu acho que isto é uma perspectiva de bloquear aqui um efeito do Bloco de Esquerda
da política nacional, em que o PS está a ceder. Porque o Bloco de Esquerda, talvez mais que o PC, detesta a classe média. Não gosta da classe média. Ataca a classe média. O que eu fico espantado é como é que o PC alinha nisto e o PS. Será que não há outra matéria para se negociar? Portanto, isto é uma decisão bloquista. Com o devido respeito que eu tenho pelo Bloco de Esquerda. Mas isto é claramente uma medida que entra na linha de coerência daquilo que é a estratégia das miúdas do Bloco de Esquerda. Na minha opinião pessoal. Mas parece que já toda a gente começa a dizer isso. Parece-me que as pessoas estão a abrir os olhos. Não encontro explicação para isto, sinceramente. Acho que isto é mau demais para ser verdade. Narciso Miranda, fechando então aqui também o tema IMI, passamos agora para as sanções de Bruxelas a Portugal, que não se vão verificar, não haverá aqui também, como já falámos, um valor monetário a pagar a Bruxelas. De facto, estarão aqui implícitas medidas adicionais? As medidas de Bruxelas correspondem a uma repreensão por escrito, mais nada. Mas estão medidas adicionais, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que há medidas adicionais. Eu já lhe disse aqui faz 8 dias, lembra-se, que eu lhe disse que eu não sei o que é melhor a médio prazo para Portugal. Se é esta repreensão por escrito, que poderá ser agravada daqui a algum tempo com medidas mais pesadas, ou se era preferível uma questão mais levezinha que evitasse as medidas pesadas daqui a algum tempo. Eu não tenho dúvidas que vamos ter medidas adicionais. Quais estão escondidas, mas será que esta questão do IMI não é já uma parte da medida adicional? Eu não sei. Mas olha que ainda não ouvi ninguém dizer isto, mas eu tenho a coragem de dizer, será que isto é o princípio? Porque isto é um aumento de imposto, é um agravamento dos impostos. Esperemos pela altura em que se começa a sentir quais são os contornos do Orçamento de Estado. E aí nós vamos perceber o que é que está em jogo. Muito bem. Narciso Miranda, como há pouco tinha referido, falamos agora de Espanha, do facto de ainda não se ter chegado aqui então a acordo e não haver ainda governo. Que implicações tem de facto esta demora? Estaremos perante novas eleições que serão então as terceiras em Espanha? Eu acho que o que se passa em Espanha é razoavelmente grave. Tem uma posição política muito interessante. Tem efeitos quase que diria catastróficos em Espanha. Também não é bom para Portugal, mas é mais leve, os efeitos indiretos que provocam em Portugal são mais leves. Tem efeitos mais pesados na Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia está a pagar de uma forma um bocado significativa com esta instabilidade que se passa em Espanha. E tem um efeito muito importante, que é o efeito psicológico que isto cria relativamente à democracia. Porque cada vez começam a aparecer mais pessoas a pôr, será que isto funciona, esta coisa da democracia, levado ao extremo? Quer dizer, as pessoas não se entendem, os partidos não se entendem, então andam-se a fazer eleições de 6 em 6 meses. Bom, isso é que é perigoso do meu ponto de vista pessoal, e é perigoso particularmente numa altura em que aparecem fenómenos extremistas, perigosos e complexos e complicados. E eles estão a aparecerem por todo lado. Também acho que quem está a ser mais penalizado e vai ser ainda mais penalizado em Espanha, não vou ao ponto de dizer quem é responsável pela situação em Espanha, não vou dizer isso, mas está a ser penalizado, quer dizer, para os espanhóis é o responsável principal, é o PSOE. O PSOE está a ser olhado pelos espanhóis como o grande responsável pela situação. Porque não ganhou as eleições e quer definir as regras do jogo. E, portanto, eu acho que se caminha para fazer eleições pela terceira vez em Espanha. E não lhe sei dizer, não arrisco a dizer-lhe o que é que vai acontecer se não surgir uma maioria absoluta nas próximas, que serão as terceiras eleições. No entanto, admito que com esta situação que se está a criar, o PP cresce ainda mais e o PSOE deixa ainda mais.
E isso pode criar as condições para que o PP, que vai ganhar novamente as eleições, não precise de 3 partidos, de mais 2 partidos, para ter maioria estável para poder governar com estabilidade. Admito que que a situação da crise se possa resolver desta maneira, mas isto é fazer futurologia, isto é uma opinião que eu tenho, que não é licenciada em nenhum estudo feito, mas que por dedução isso pode acontecer. Porquê é que pode acontecer? Repito, porque o PP vai aumentar, porque os espanhóis cada vez estão mais a olhar para o PP como sendo um partido que está a atuar com um sentido de responsabilidade, e o PSOE vai ser mais castigado por não facilitar, porque o PSOE bastava-lhe uma abstenção. Abstinha-se agora, deixava este governo governar, daqui a um ano faziam o balanço, chegassem à conclusão que isto não estava a resultar, resolviam o problema e provavelmente até se podia ir para eleições daqui a um ano, mas não. O PSOE radicalizou a posição e entende que devem ser eles a escolher quem deve ser o primeiro-ministro, mesmo que seja do governo do PP. Não sei se isto é muito legítimo. Politicamente é aceitável, agora não sei se isto tem alguma coerência. Os espanhóis parece que estão a chegar à conclusão que não têm e estão a penalizar o PSOE. Mas pronto, mas agora faz-se política de uma maneira diferente. Aqui em Portugal ganhou o PSD, quem foi para o governo foi o PS, com o apoio das esquerdas radicais. Em Espanha, pelos vistos, não conseguem fazer isto, bloqueiam. É um bocado complicado isto para a Europa, para o conjunto da Europa e, sobretudo, para quem defende intransigentemente a democracia como a melhor solução que nós temos ou que nós encontramos até hoje. Muito bem, Narciso Miranda, terminamos então também com este tema. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então previsto céu pouco nublado ou limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 15 graus e uma máxima de 28. Em Lisboa a mínima será de 17 graus e a máxima de 30. E em Faro a mínima será de 21 graus e a máxima de 35. É tudo por agora, já sabe, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.